Bom dia, Taína. Hoje nós estamos aqui, né, na sua apresentação de trabalho de conclusão de curso. E você tem 15 minutos para explanar todas as suas ideias, a sua revisão de literatura, e depois nós vamos solicitar que você desligue o microfone, assim de como todos os seus colegas, né, os participantes aqui também, que está na banca, desliguem o microfone, e aí eu e a professora Keila, a gente vai fazer uma discussão a respeito do seu trabalho, a gente retorna, faz a leitura da ata, e com a sua nota final, ok? A hora que você me falar que está pronta, eu já começo a cronometrar o tempo. Pode escutar direitinho eu falar? Tá ótimo, tô ouvindo. Tá. Tá bom, pode começar. Pode começar? Pode. Vamos lá, pode começar. Bom dia. Inicio neste momento a defesa do meu trabalho de conclusão de curso. Apresento os meus sinceros agradecimentos à banca examinadora, aos professores Neiriane e Keila pela disponibilidade. O tema do meu trabalho é o papel do enfermeiro no acolhimento na unidade de terapia intensiva. A escolha do meu tema foi pela minha vivência de 5 anos na unidade de terapia intensiva, percebendo a necessidade de humanização frente ao familiar e ao próprio paciente. A estruturação do meu trabalho está em introdução, objetivo, a metodologia, revisão de literatura e as considerações finais. A introdução. A unidade de terapia intensiva, a UTI, ela é traduzida por alta intensidade e complexidade de eventos e situações, tanto para o paciente como para a sua família. A UTI, ela é diferente das outras unidades de internação, do ambiente de casa do paciente e de seus familiares. O tratamento implantado neste ambiente, ele é considerado agressivo, invasivo e traduzindo-se por alta intensidade e complexidade de eventos e situações, tanto para o paciente como para a sua família. A hospitalização de um familiar em UTI geralmente ocorre de uma forma aguda e inesperada, repercutindo na dinâmica da família, que muitas vezes for exercido pelo membro que se encontra internado. E a enfermagem, ela tem como princípio ético promover uma assistência ao paciente, ao familiar e ao coletivo, e tem como finalidade agir na satisfação das precisões da sociedade. A questão norteadora do meu trabalho é como o enfermeiro deve realizar a humanização do cuidado em unidade de terapia intensiva. O objetivo geral: compreender a humanização em unidade de terapia intensiva frente ao acolhimento da enfermagem. E os objetivos específicos: estudar a humanização e o acolhimento na assistência da enfermagem na unidade de terapia intensiva, descrever os principais fatores que comprometem a assistência de qualidade na unidade de terapia intensiva e discutir como deve ser realizado o cuidado humanizado do enfermeiro na unidade de terapia intensiva. A metodologia usada foi uma pesquisa descritiva executada por intermédio de uma revisão de literatura, sendo usado Lilas, Cielo, Biblioteca Virtual em Saúde, em periódicos publicados entre 2007 a 2016, com os seguintes descritores: enfermagem, paciente, acolhimento, UTI e familiares. Humanização e acolhimento na unidade de terapia intensiva. Acolher significa receber, recepcionar e também aceitar o outro como sujeito de direitos e desejos e como corresponsável pela produção da saúde, tanto na perspectiva individual como do ponto de vista coletivo. Acolhimento é atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura de acolher, escutar e compactuar, dando respostas mais adequadas às necessidades dos usuários hospitalizados e de seus familiares, sendo estes considerados indivíduos que necessitam de cuidados em saúde no cenário hospitalar. Ao acolher, nós permitimos o encontro, o estar presente, o relacionamento, a criação de vínculo entre a família, paciente internado e a equipe de saúde. O cuidado humanístico na UTI, ele encontra dificuldades inerentes à sua complexidade, que distancia o enfermeiro dos valores humanos. A internação em UTI implica em uma situação de grande estresse, o que gera medo, ansiedade e incertezas
no momento de ter um familiar internado. Por isso, a necessidade de se estabelecer interrelações para uma internação acolhedora e humanizada, potencializando assim os aspectos psicológicos e objetivando o cuidado integral da família. Vivenciar a internação de um parente em uma UTI requer dos familiares a capacidade de compreender os seus próprios sentimentos, elaborar estratégias para o enfrentamento do problema. Os sentimentos, eles ficam exaltados, a angústia, medo, dúvidas decorrentes da separação e do risco iminente da perda deste ente. Este cenário, ele poderia ser diferente com uma assistência humanizada, com a interação entre todos os envolvidos, diálogo entre quem cuida e quem é cuidado, e a equipe, ela precisa ser um elo entre paciente e familiar, favorecendo a interação entre eles. Estimular essa prática na UTI deve ser imprescindível, já que neste espaço se concentra um arsenal tecnológico em detrimento das relações interpessoais. A habilidade de comunicar-se com o outro é uma das qualidades importantes para o enfermeiro, que deve demonstrar sensibilidade à comunicação não verbal e ter capacidade de ouvir atentamente, sabendo o que falar e quando falar, em linguagem clara e acessível. A postura acolhedora dos profissionais do serviço é primordial para que se estabeleça o acolhimento e a humanização na assistência. O acolhimento, ele precisa ser instituído como uma prática cotidiana que visa compreender o que os usuários nos dizem, ouvindo e favorecendo o diálogo. Os principais fatores que comprometem a assistência de qualidade na unidade de terapia intensiva é o estresse, a carga excessiva de trabalho, a jornada dupla, reduzido número de profissionais e baixos salários, processo de trabalho, comunicação enfermeiro e paciente, competências profissionais do enfermeiro que atua na UTI e a segurança do paciente. Dentre todos, a comunicação ela tem a finalidade de identificar e atender às necessidades de saúde do paciente, contribuindo para melhorar a prática da enfermagem, pois cria oportunidade para aprendizagem, além de despertar nos pacientes sentimentos de confiança, e para que haja segurança do paciente é necessário uma escuta qualificada. Frente a essas considerações, destaca-se que o enfermeiro atuante em UTI necessita, além de uma qualificação adequada, mobilizar competências profissionais específicas durante a execução do seu trabalho, que lhe permitam desenvolver as suas funções eficazmente, aliando conhecimento técnico-científico, domínio da tecnologia, humanização individualizada do cuidado e, consequentemente, uma qualidade na assistência prestada. E como deve ser realizado o cuidado humanizado do enfermeiro na unidade de terapia intensiva? Os autores, eles completam que refletir sobre esse tema pode promover o respeito à dignidade humana de cada pessoa envolvida no processo, a humanização do ambiente na UTI, ele perpassa também o cuidado aos não doentes, isto é, a família. O Programa Nacional de Humanização Hospitalar, a PNHH, e a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, de número 7 de 2010, propõe a implementação de intervenções que visam a humanização e a melhoria do vínculo entre os trabalhadores de saúde, pacientes e familiares. A resolução, ela reafirma a valorização da dimensão subjetiva e social nas práticas de atenção e de gestão na UTI, fortalecendo o compromisso com o direito do cidadão. A PNH incentiva a comunicação entre gestores, profissionais, com os usuários, pois é a partir desse tipo de relacionamento que é possível construir novos processos coletivos e compartilhado pelos diferentes olhares de quem utiliza os recursos de saúde. Além disso, o programa enfatiza que a humanização abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas que estão presentes no relacionamento humano. Significa resgatar o respeito à vida humana, privilegiando a objetividade, a generalidade,
a causalidade e a especialização do saber, ao mesmo tempo que se valorizam os sentimentos, dissociando os aspectos emocionais e físicos. O cuidado de enfermagem centrado na família ainda tem a sua atuação muito negligenciada, pois muitos dos enfermeiros não possuem a família como um foco de sua atenção. E é nesse sentido que se reafirma a necessidade do profissional ser sensibilizado e capaz de reconhecer a família como um fenômeno complexo que demanda apoio em tempos de dificuldade e, sobretudo, na situação de doença, tendo como meta o funcionamento pleno desta, propiciando uma melhora na terapêutica do usuário no processo de hospitalização. Outro fator relevante na construção do caminho humanizado é o estresse e o sofrimento vivenciado pelos profissionais de saúde que atuam na terapia intensiva. Inúmeras vezes, o relacionamento distante e frio é justificado como um mecanismo de defesa pelo sofrimento gerado aos enfermeiros quando ele se envolve com o paciente familiar. A importância de se estender a atenção à equipe de enfermagem, ou melhor, cuidar de quem cuida, é uma condição necessária para melhorar a qualidade do cuidado na UTI. E para que essa implementação da humanização no cenário hospitalar aconteça de fato, as publicações apontam ser necessário entender que esse processo ele precisa estar voltado não só ao paciente internado e aos seus familiares, mas também à própria equipe, no sentido de valorizar e empoderar para o desenvolvimento de um cuidado mais humano, ético e solidário. As minhas considerações finais. A humanização na assistência, ela visa a melhoria do atendimento em saúde como um todo, na associação entre o lado subjetivo e objetivo do cuidado, ao ser humano em condições de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. O paciente internado na UTI, ele necessita de cuidados de excelência, dirigidos não apenas para os problemas fisiopatológicos, mas também para as questões psicossociais, ambientais e familiares, que se tornam intimamente interligados à doença física. E para que essa prática ocorra, é necessário o envolvimento de diversas instâncias, com alterações de antigos paradigmas para novos hábitos, e busca da participação democrática com soluções úteis e adequadas a cada realidade. Neste sentido, os profissionais de enfermagem devem utilizar o cuidado técnico junto com a assistência humanizada para que sejam identificadas reais necessidades dos pacientes e tratando-os de forma holística, visto que o indivíduo ele recupera-se melhor estando em um ambiente agradável, onde ele se sente valorizado e bem cuidado. O processo de implementação da humanização na UTI ainda é um longo desafio a ser vivenciado pela equipe multiprofissional de saúde, pois geralmente encontram-se sobrecarregados, consequentemente gerando um acúmulo de tarefas e levando o profissional a realizá-las de maneira mecânica e sistematizada, causando um distanciamento entre ele, o paciente e a sua família. Destaca-se a necessidade de que, para se implantar e implementar a humanização no cenário hospitalar, os profissionais eles precisam desenvolver uma consciência de aprimoramento profissional e para que eles possam acompanhar a evolução das novas tecnologias e aliá-las à escuta, ao diálogo e à solidariedade durante o processo de cuidado. Essas são as referências que foram usadas para realizar o slide. Obrigada. Oi, Taína. Voltamos, só esperar a professora Neiriane. Já voltou também, né? Parabéns pela escolha do tema. É um tema que, por mais que é uma atividade que a enfermagem exerce praticamente todos os dias, né, na sua rotina de trabalho, às vezes vai se tornando uma coisa meio mecanizada, meio rotina, e aí a gente se esquece, né, os profissionais acabam se esquecendo da importância
desse acolhimento e da humanização mesmo no cuidado, de ouvir a pessoa, né, você falou muito sobre a comunicação, no geral eu achei uma apresentação clara, limpa, né, uns slides bem organizados, você falou bem retinho, assim, né, bem firme, então talvez a gente entenda isso pelo nervosismo, né, uma apresentação bem linear, assim, então você ligou a primeira e foi, né? Mas a gente entende que pelo nervosismo, talvez tenha usado alguma coisa para te ajudar, aí, né, lendo alguma coisa de um lembretezinho, e faz parte porque realmente isso te ajuda a falar tudo que você quer falar na apresentação. Eu fiz algumas observações. No título, você falava do papel do enfermeiro no acolhimento, né? E depois, lá nos objetivos, você trouxe falando do acolhimento e da humanização. E aí, depois eu achei, você falou bastante sobre os dois, e depois, na parte da conclusão e das considerações finais, eu achei que você trouxe bastante sobre o acolhimento, sobre a humanização, desculpe, mas eu achei que faltou concluir um pouco mais sobre o acolhimento em si. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual é realmente o papel do enfermeiro, que era, né, o título do seu trabalho, nesse acolhimento? Frente à revisão que você viu, frente a tudo que você leu, e pensando que daqui a pouco você será uma enfermeira que vai estar lá, né, na linha de frente também, qual é o nosso papel enquanto enfermeiros ali no acolhimento? Então, eu acredito, pelas coisas que eu li, pelos artigos que eu li, e também pela minha vivência, o papel do enfermeiro no acolhimento é essencial. Como foi dito, é algo muito mecânico, é algo que a gente acaba nem dando muita importância mesmo para a família, que era o que eu gostaria de ter chamado a atenção, porque o enfermeiro ele é tão mecânico no que ele faz, ou talvez por tantas tarefas que ele tem, pelas responsabilidades que ele tem, principalmente dentro de uma UTI, ele acaba desnorteando a família, deixando um pouco de lado, e acaba não se tornando empático, né? Acaba não tendo essa empatia e acaba não trazendo esse acolhimento esperado, que dentro de uma UTI, às vezes as pessoas, elas entram, né, o paciente entra, a família sabe que o seu ente está lá, ele não sabe se ele vai sair ou não, é um lugar que a pessoa acha que o familiar ele vai morrer, vai entrar em óbito, e o enfermeiro ele não consegue ter essa empatia, mostrar para ele que não é tudo isso, né? É o nome, né? Mas não é tudo isso. Passo a palavra à professora Neiriane para ela fazer as considerações dela. Oi, Thaís. Olha, eu também gostei muito da apresentação, eu concordo com a Keila, eu acho que foi muito, assim, coerente do começo ao fim, e eu também entendo, né, que às vezes fica nervosa um pouquinho na hora de falar, apesar que a voz não estava trêmula nem nada. Eu acho que essa questão que a Keila falou, eu também senti, né, e assim, é porque... Como que eu posso te explicar? Você foi falando, e sem um bate-papo, entendeu? Você foi como se estivesse ali dando uma aula simples, linear, né? Sem o nervosismo, assim, sem oscilar a voz, ali foi calmamente, né? Entrando nos nossos ouvidos. Mas isso, né? Não, é só uma observação, né? Irrelevante em relação à tua pontuação. É só uma observação para ver o teu comportamento, né? Mediante como que foi essa apresentação. Mas eu gostei da temática. Eu acho que é tão importante vocês, enquanto futuros enfermeiros, pensar nessa questão de humanização, pensar nessa questão da família. Nossa, como isso é importante, né? E engraçado, gente, olha para você ver, não é uma coincidência, eu não conversei com a Keila, vi o WhatsApp, te juro, eu tive a mesma percepção e a mesma... Não acredito. Que eu ia falar para você, Taína. Eu tive essa percepção porque no teu título você fala do papel do enfermeiro no acolhimento, e você traz muito essa questão da humanização, e eu senti a falta de falar do papel do enfermeiro mesmo. Então, como que ele vai fazer? Uma coisa que eu anotei aqui, que a minha pergunta seria praticamente igual a da Keila, né? Keila roubou a minha pergunta.
né? E assim, e você já falou, você já respondeu, né, a importância do papel. E eu achei interessante uma coisa que você colocou, nos fatores que compromete um pouco essa questão da assistência, da humanização, que é em relação também à comunicação. Se um fator, tá? Então eu queria que você pensasse junto comigo, para a gente poder, assim, explanar aqui um pouquinho. Se um dos fatores de dificuldade hoje dentro de uma UTI é essa comunicação enfermeiro-paciente, ou também, às vezes, enfermeiro-família, por N fatores de trabalho, como você já colocou, muito bem colocado aqui, né? Se é uma problemática hoje, é um fator que compromete, e aí dentro dos fatores que realmente está dentro do acolhimento, que você falou do Programa Nacional de Humanização, falou dessa questão do cuidado centrado, como que você acha que o enfermeiro, né, pensando no papel dele, como que você acha que ele poderia trabalhar essa fragilidade, que é a comunicação, mas que a gente sabe que ela é importante para ter essa humanização, esse papel ali dentro do acolhimento. Como que você, enquanto aluna, enxerga isso, ou faria alguma coisa assim diferente de tudo que você conhecimento, que você colocaria para nós aqui esse ponto-chave, entendeu? Pensando que essa comunicação então, tá frágil, e ela é um ponto-chave na humanização, esse acolhimento. E aí, como que eu poderia equilibrar ou trabalhar isso, no teu ponto de vista? Ou de tudo que você leu também, tá? Pode ser. O enfermeiro, ele é um educador. E por ele ser um educador, o que falta, muitas vezes nas instituições, por ser já um trabalho mecanizado, você vai trabalhar e você vai desempenhar o seu papel, e o enfermeiro, como educador, ele deveria ter esse feedback com os seus colaboradores, ensinar os seus colaboradores a ter essa empatia, a ter resgatar a função do acolhimento, explicar o que é o acolher, o que é estar presente com o familiar, ou mesmo com o paciente. Então, eu acredito que o enfermeiro ele tem total autonomia, conhecimento, e ele deve resgatar isso dentro do seu time, dentro da sua equipe, mostrando realmente qual é a importância daquilo, né? A importância do acolhimento, a importância de conversar, a importância de se identificar, a importância de se falar um bom dia, com todas as pessoas. Mas eu acredito que ele, como educador, ele melhoraria muito essa parte de comunicação. E como que você faria isso, Tayana? Né, pensando na prática clínica, de alguma coisa que você leu, como que você faz, e tudo isso que você colocou na parte prática mesmo, você fala da importância do enfermeiro, né, mostrar isso para a equipe dele, mas de que forma? Só para eu entender, assim, o teu raciocínio, como que se faria na parte clínica? Através de uma educação continuada, acredito eu, através de uma educação continuada com a sua equipe. Né, para você poder mostrar o que é o acolher, o que é a humanização, o que você espera, o que você esperaria ao ser atendido, ou de você ter um paciente hoje dentro de uma unidade de terapia intensiva, o que você espera receber? Então, eu acredito que se você coloca isso para os seus colaboradores, acaba melhorando o ambiente, acaba se tornando um ambiente mais agradável. Já é difícil, mas eu acredito que se ele usar essas ferramentas, eu acredito que melhora. Não sei se eu respondi. É isso aí. Muito bem. Tá, Taína, então, nós vamos conversar aqui um pouquinho, tá? Vou pedir só para desligar o áudio, às vezes para não ter interferência aqui, já eu te chamo.
Taína, tá aí? Esperar a Keila entrar aí. Para finalizar, então, tá aí na sua apresentação, vou fazer a leitura da ata, tá? Então, ata de defesa pública de trabalho de conclusão de curso, aos 17 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram os professores da banca examinadora para a defesa oral do TCC intitulado O papel do enfermeiro no acolhimento da unidade de terapia intensiva, sob responsabilidade da discente Taína Vanessa Carvalho de Lima, apresentado das 9h30 às 10 horas, com conceito final de 3.800 pontos. Parabéns. Parabéns, Taína. Parabéns pela apresentação. Boa, Taína! Parabéns! Parabéns! Taína, acho que o teu áudio está desligado, não está ouvindo? Ah, o meu tá ligado, não tá? Ai, tá bom. Agora sim. Taína, parabéns, viu? Olha, eu fiquei muito feliz com a desenvoltura, tá? Com a forma da tua abordagem. Esse tema, sabe o que eu achei muito interessante? Você trazer uma vivência, né? Você viu um problema diário no teu cotidiano, né? Tudo bem enquanto técnica, e trouxe isso para a busca da literatura. Então, isso eu achei muito relevante, sabe? E é assim que a gente quer mesmo os profissionais, buscando na ponta problemas e o que a gente pode solucionar? Como que a gente, depois, enquanto enfermeiro, eu posso ter uma visão mais ampliada a respeito dessa problemática? Então, isso que eu achei interessante, sabe? Você ver um problema enquanto aluna e transformar isso em conhecimento para que futuramente você pode aplicar. Então, assim, eu achei muito bacana você trazer essa questão, né, e é uma coisa que a gente tem que falar, tem que introduzir mesmo dentro, não só do aluno, mas dos enfermeiros depois de formado, porque é uma temática que realmente precisa ser explorado. Eu espero que pela tua revisão, você consiga ter uma visão diferente, um aprendizado diferente, para poder aplicar isso lá na frente, que eu tenho certeza que você vai aplicar muito bem. Então, assim, você está de parabéns, viu? Obrigada. Gente, a fotinha, né? Então, todo mundo pode aparecer aí. Ligar suas câmeras para a gente fazer um... Parabéns aí, Taína! Parabéns, Taína! Parabéns, Taína!